Olá pessoal, conversamos agora sobre as questões e processos incidentais. Então, dentro do nosso estudo aqui de Direito Processual Penal, a gente vai ter as questões e procedimentos incidentais. O que nós temos aqui? Vamos entender o que é esse tema. O Código de Processo Penal, ele vai nos sugerir, dentro do que ele colocou dentro de um grande guarda-chuvas chamado questões e processos incidentais, ele vai nos apresentar uma espécie de cardápio de soluções processuais para determinados problemas específicos. Então nós vamos ter aí algumas soluções gestadas, pensadas para problemas pontuais, para problemas específicos. O que isso significa? Isso significa que quando eu utilizo esses procedimentos incidentais, eu estou ali customizando, digamos assim, soluções procedimentais para incidentes, para eventos não previstos, para eventos que não necessariamente precisam ou de fato ocorrerão dentro do processo. Então percebe o seguinte, quando a gente trabalha efetivamente com esses procedimentos, nós estamos imaginando situações que podem vir a ocorrer no processo, não necessariamente ocorrerão, mas em ocorrendo, haverá aí uma solução processual pensada, gestada previamente para isso. Tá? Nesse título, não busquem encontrar uma ligação, uma lógica entre cada um desses procedimentos incidentais. Nós não vamos encontrar essa lógica, porque, repito, é um cardápio, um grande cardápio, onde cada um desses institutos acaba por apresentar uma solução para um problema especificamente. Então nós vamos ver questões prejudiciais, exceções, conflito de jurisdição, incidente de sanidade, incidente de falsidade, restituição de coisas apreendidas, medidas assecuratórias, tudo isso é o que nós vamos conversar nesse título. Então nós vamos ter tudo isso a conhecer nesse título. Mas cada um desses temas resolve um problema incidental específico. Eu não devo buscar uma conexão em relação a esses temas. Cada um apresentará aí uma solução própria, gestada para esse tipo de situação. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham na mente no começo desse nosso estudo? Temos soluções pensadas para determinadas situações específicas, que não necessariamente acontecerão no processo, não há uma ligação lógica entre eles, ou seja, não existe nenhuma comunicação entre a questão prejudicial e as medidas assecuratórias. São soluções diferentes, pensadas para problemas específicos e customizadas em relação a cada um desses problemas. Isso, repito, é algo que a gente precisa ter em mente. E pode acontecer de eu não ter nenhum desses incidentes, ou seja, eu passar por um processo sem utilizar nenhum desses incidentes, desses procedimentos incidentais. Também não haverá nenhum problema. E claro, uma última coisa nessa nossa introdução. Pode acontecer de eu ter determinados incidentes no processo, eventos não pensados, não esperados, para os quais eu não tenho uma solução gestada nesse título. Em outras palavras, o legislador imaginou e nos presenteou com esse cardápio de algumas soluções customizadas, pensadas para alguns eventos. Mas não quer dizer que ele consiga alcançar ou imaginar todos os eventuais ou os potenciais eventos que aqui venham a acontecer. Não necessariamente a gente vai ter esse raciocínio, tá certo? Então, nós vamos agora, numa sequência de algumas aulas, conhecer cada um desses procedimentos para que a gente possa, dentro desses procedimentos, avaliar, verificar como utilizá-los, em que situações utilizá-los e qual é a estrutura formal deles. Nessa nossa aula, eu quero falar, nessa primeira aula, sobre as questões prejudiciais. Tá? As questões prejudiciais, elas estão
definidas nos artigos 92, 93 e 94 do Código de Processo Penal, 92, 93 e 94. Dentro desse contexto, o que nós precisamos entender por questões prejudiciais? O que é prejudiciar, prejudicar, prejudicialidade? São situações que precisam ser enfrentadas antes do enfrentamento do mérito do processo principal, porque elas podem de alguma forma interferir naquela apreciação de mérito. Então, as questões prejudiciais são questões que precisam ser resolvidas ontologicamente antes do enfrentamento do mérito. Por quê? Porque dependendo da solução que eu encontre, eu posso ter uma consequência concreta para a análise específica do mérito. Tá? Por exemplo, imagina no crime de bigamia. Crime de bigamia, lá do artigo 235 do Código Penal, é quando o indivíduo casa 2 vezes, formalmente, com 2 pessoas diferentes. Perfeito. É muito comum que, nessas acusações de bigamia, eu me utilize como tese de defesa o seguinte raciocínio. Olha, a acusação é: eu casei uma vez, eu casei a segunda vez. É muito comum que a tese de defesa seja: olha, o meu primeiro casamento é nulo. Eu estou discutindo isso lá no juízo cível. Eu tive, por exemplo, um vício de vontade, um vício de consentimento. Meu primeiro casamento é nulo. Ora, se o meu primeiro casamento for nulo, já não existirão mais 2 casamentos. Há apenas um casamento. Então, se há apenas um casamento, eu não teria bigamia. Saber se esse primeiro casamento é nulo é um exemplo de questão prejudicial. Por quê? Porque poderá prejudicar o enfrentamento do mérito, ou seja, vai ter um efeito direto no mérito. Então, uma questão prejudicial é uma questão que precisa ser resolvida antes do próprio enfrentamento do mérito, porque ele pode trazer uma consequência direta para o mérito. Aqui é importante que a gente faça uma diferença com as chamadas questões preliminares. As questões preliminares têm uma outra lógica, as questões preliminares têm um outro raciocínio. Quando eu vou para as questões preliminares, o que é que eu lá tenho? Nas questões preliminares, eu vou ter, na verdade, uma questão de natureza processual. Uma questão que não é relativa ao mérito. A questão prejudicial dialoga com o mérito, porque dependendo da solução que eu importe, que eu aplique à questão prejudicial, eu terei efetivamente uma análise de mérito diferenciada. Isso é completamente distinto das questões preliminares, porque as questões preliminares são questões que envolvem aspectos procedimentais. Por exemplo, eu alegar uma nulidade por algum motivo, um cerceamento de defesa, eu alegar uma nulidade, por exemplo, por questões de competência, eu alegar uma nulidade porque determinado vício processual existiu e eu tive um prejuízo em relação àquilo. Então, tudo isso são matérias que eu vou alegar em preliminar. Por exemplo, um preliminar em que eu digo: olha, eu pedi lá ao juiz uma prova e o juiz indevidamente não me permitiu produzir aquela prova. Isso é uma questão preliminar. Estou pedindo a nulidade daquele processo, a nulidade daquela decisão em face de um prejuízo, de uma ofensa à ampla defesa. Isso é uma coisa, tá? Ou seja, uma discussão essencialmente, estritamente procedimental, processual, no sentido mais estrito. Nas questões prejudiciais, o que eu vou ter é uma determinada matéria que pode ter uma consequência no mérito, portanto não é forma, é conteúdo, ou seja, não é a casca, é o conteúdo realmente do processo, porque ela vai interferir efetivamente no desenvolvimento, ou na apreciação, ou no julgamento concreto do mérito, ou seja, do provimento efetivo daquela determinada decisão. Como nesse exemplo que eu trabalhei com vocês agora há pouco, saber, por exemplo, se aquele indivíduo, se aquele primeiro casamento era válido ou não, interferirá diretamente no mérito em relação a isso. Dentro desse contexto, o que é que nós vamos ter? Dentro desse contexto, o que é que a gente vai trabalhar? Quando a gente fala de questões prejudiciais, nós vamos ter 2 tipos de questões prejudiciais. Nós vamos chamar de questões prejudiciais homogêneas
e questões prejudiciais heterogêneas. As questões prejudiciais homogêneas são aquelas que tratam também de questão de matéria penal. Então, a questão prejudicial homogênea é aquela que trata de matéria penal. O que isso significa? Significa que tanto a discussão que eu travo na questão prejudicial como a discussão de fundo, ela é criminal. Um exemplo concreto. Eu estou sendo acusado de receptação. Eu teria comprado um celular seu e eu estou sendo acusado pelo artigo 180, receptação. Você, em um outro processo, está sendo acusado, por exemplo, de roubo. Você está sendo acusado de ter roubado aquele celular. Então você teria roubado aquele celular, me teria vendido e eu, repito, estou sendo acusado de receptação. No processo em que você é réu, você se defende dizendo, olha, eu não roubei não. Está aqui, eu comprei, está aqui a nota fiscal. Esse negócio é válido. O que eu vou dizer? Olha, excelência, o senhor está me acusando de receptação. Mas de quem eu comprei esse celular, lá no processo dele, está dizendo que a origem do celular é lícita. Ora, se a origem daquele celular for lícita, eu não pratiquei o crime de receptação. Então, a análise daquele processo seu é uma questão prejudicial em relação ao meu processo. Eu primeiro preciso resolver a tua vida para resolver a minha, porque há aqui um reflexo direto, repito, no mérito do meu feito. Saber se você, de fato, efetivamente, teve ou não teve naquele celular uma origem ilícita, prejudicará ou poderá prejudicar a apreciação do mérito. Mas veja que a discussão, tanto lá quanto aqui, envolve direito penal. É uma questão prejudicial homogênea. O que seria um exemplo de questão prejudicial heterogênea? É aquela em que a discussão da questão prejudicial ocorre fora do âmbito do processo penal. Por exemplo, a discussão civil, tributária, administrativa. Veja como exemplo esse que eu acabei de citar para vocês da bigamia. Eu vou anular ou decidir sobre a anulação daquele meu casamento no juízo civil. Então, a discussão é uma discussão civil, que, claro, pode ter um reflexo na matéria penal. Eu vou ter um reflexo na matéria criminal, mas é uma discussão essencialmente civil, uma discussão essencialmente de direito privado. É um exemplo de questão prejudicial heterogênea. Um outro exemplo, matéria tributária. Imagine que você é acusado por crime de sonegação tributária. E você diz, olha, eu não posso ser acusado de crime de sonegação tributária porque aquele tributo não era devido. Então eu não paguei porque eu não deveria pagar. Tanto é que eu estou discutindo isso lá no foro adequado, numa ação tributária ou mesmo junto à Receita Federal. Decidir se aquele tributo era devido ou não é uma questão prejudicial para o processo criminal que decide sobre a ocorrência efetiva daquele crime de sonegação tributária. Tanto assim é que hoje existe até uma súmula, que é a súmula 24 do STF, a súmula vinculante 24, obviamente do STF, se é vinculante, dizendo que eu preciso exaurir a constituição do crédito tributário para oferecer uma ação penal tributária em relação a isso. É um exemplo da vinculação direta dessas questões prejudiciais. Então, a questão prejudicial, seja homogênea, seja heterogênea, é algo que precisa ser resolvido antes do enfrentamento do mérito, porque pode trazer uma consequência para o enfrentamento do mérito. Interessante a gente entender o seguinte, veja o que diz aí o artigo 92 do Código de Processo Penal. O artigo 92 diz assim, se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre estado civil das pessoas, portanto matéria essencialmente civil, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição de testemunhas ou outras provas que considere urgente, de natureza urgente. Artigo 93. Se o reconhecimento de existência da infração depender de decisão sobre questão diversa da prevista do artigo anterior, portanto, diversa sobre o estado civil das pessoas, da competência do juízo civil, se neste houver sido proposta a ação para resolvê-lo, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não houvesse sob direito cuja prova civil, a lei civil limite, suspender o curso do processo.
após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente. Tá? Então aqui, o que é que nós temos? Dois cenários. Se a minha questão prejudicial versa sobre matéria ligada ao estado da pessoa, estado civil, questões ligadas a matrimônio, a filiação, a questões sucessórias, a nome, a gênero, né? Se tudo isso é o que está sendo discutido ali na questão prejudicial, o processo criminal tem que ficar suspenso. Então eu tenho que dar um pause no processo penal enquanto eu resolvo isso no juízo civil. Se a questão prejudicial versa sobre outros temas, que não versando sobre o estado da pessoa, o juiz criminal decidirá se suspende ou não, se haverá ou não essa suspensão. Então, se a questão prejudicial trata do estado da pessoa, questões de filiação, matrimônio, gênero, tem que suspender o processo penal. Se não, poderá o juiz, é uma avaliação que o juiz vai fazer, se ele entender que é conveniente. Ele dizer, não, isso aqui é uma bobagem, não tem tanto reflexo no mérito, segue o jogo. Mas ele perceber que é uma matéria grave, ele suspende efetivamente o processo criminal enquanto se resolve lá no juízo civil ou tributário, o que quer que seja, aquela determinada matéria. Então, questão prejudicial é diferente de questão preliminar. Questão prejudicial precisa ser resolvida antes do enfrentamento do mérito, porque pode prejudicar o enfrentamento do mérito, e essa questão prejudicial pode tratar de matéria penal ou extrapenal. Quando é penal, a gente fala de questão prejudicial homogênea. Extrapenal, questão prejudicial heterogênea. Tá bom? Repito, nós vamos ter uma sequência de aulas tratando dessas questões e procedimentos incidentais. Essa foi apenas a primeira. Acompanhe aí para as outras.